Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! A série Obi-Wan Kenobi está caminhando para o seu final, mas uma de suas grandes perguntas ainda está em aberto. Afinal, o que aconteceu com o Grande Inquisidor? Ele tá vivo? Lembrando que esse vídeo terá spoilers da série Obi-Wan Kenobi e de Rebels também. Caso já tenha assistido tudo, ou se não se importa com spoilers, vem comigo para descobrir o destino desse personagem. Bom, o segundo episódio da série termina com o golpe surpreendente de Reva, que usou seu sabre de luz para acertar o abdômen do Grande Inquisidor, atravessando o personagem por completo e o deixando estatelado no chão. Esse momento com certeza deu uma bugada na mente de muitos fãs, principalmente aqueles que, como eu, assistiram à série animada Star Wars Rebels, que se passa alguns anos após os eventos de Obi-Wan Kenobi, mas que foi justamente onde fomos introduzidos ao personagem do Grande Inquisidor, fazendo com que sua aparente morte em live action não fizesse sentido e gerasse inúmeras teorias sobre o que realmente poderia ter acontecido. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que isso poderia ser um retcon. Retcon o que, Mando? Que isso? Retcon é um termo que pode ser traduzido para continuidade retroativa, que, como o próprio nome sugere, refere-se à mudança deliberada de fatos que haviam sido previamente estabelecidos em uma obra de ficção serial. O exemplo mais famoso de retcon dentro de Star Wars é provavelmente o tiro de Han Solo contra o Greedo em Uma Nova Esperança. Originalmente, foi estabelecido que Han Solo atirou primeiro sem que o Rodiano tivesse a oportunidade de efetuar o seu disparo. Porém, George Lucas alterou a cena com o relançamento da trilogia clássica, fazendo com que Greedo atirasse primeiro e só depois Han Solo o acertasse. Ele mudou algo que já havia sido estabelecido, mais ou menos como uma correção de curso para uma história que já havia sido contada. E essa suposta morte do Grande Inquisidor faria exatamente a mesma coisa. Porém, eu não acho que esse seja o caso, já que a morte do Grande Inquisidor invalidaria completamente os acontecimentos de Rebels, já que ele era uma figura vital para a história. Lembrando que Rebels foi uma das primeiras coisas que a própria Disney produziu, então não faria muito sentido. E para confirmar que o personagem realmente não morreu, tivemos uma declaração do roteirista da série do Obi-Wan falando sobre o assunto. Como você sabe, nós nunca quebraríamos o cânone, então é tudo que eu direi. Risos. O cânone é tudo. Caso você queira entender melhor a diferença entre Canon e Legends, eu fiz um vídeo bem legal explicando tudo isso e eu tô deixando aqui em cima para você. Bom, então já sabemos que o Grande Inquisidor não morreu de fato, mas como ele pode ter sobrevivido ao golpe da Reva? Como já estamos careca de saber, dentro do universo Star Wars, ninguém realmente se vai. Darth Maul sobreviveu mesmo depois de ser cortado ao meio, Palpatine sobreviveu à explosão da Estrela da Morte e tantos outros personagens conseguiram driblar a morte. Então eu acho que o Grande Inquisidor realmente tem grandes chances de sobreviver a esse ferimento, ainda mais se levarmos em consideração que a espécie do Grande Inquisidor, denominada como Pauan, é conhecida por contar com 2 estômagos, e provavelmente um deles pode ter sido atingido pelo sabre da Reva, tendo outro estômago como um reserva, totalmente intacto. Fora isso, o Inquisidor era um usuário do lado sombrio da força, e era uma prática comum entre seus companheiros que eles canalizassem seu ódio e sua raiva para conseguirem suportar ferimentos profundos e quase mortais, como foi o caso do próprio Darth Vader, que conseguiu sobreviver às suas terríveis queimaduras graças à sua conexão com o lado sombrio. Sendo assim, eu acho que seria a explicação mais plausível dentro do que conhecemos de Star Wars. O Grande Inquisidor pode ter tido a sorte de ser golpeado em seu segundo estômago e, através de sua conexão com o lado sombrio, conseguiu suportar o ferimento até ser resgatado e possivelmente está se recuperando em um tanque de Bacta, assim como já vimos Boba Fett e o Cobb Vanth fazendo em outras ocasiões. E se você está curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Claro, existe também outra possibilidade, mas que eu não boto muita fé e eu acho que seria meio bizarra. O Grande Inquisidor pode ter realmente morrido e o personagem que conhecemos lá em Rebels pode ser um clone. Como vimos no 4º episódio, Obi-Wan
Obi-Wan se depara com uma tumba contendo corpos de diversos Jedi que haviam sido mortos ou capturados pelo Império. Ainda não sabemos se esses corpos eram meros troféus e lembretes das conquistas imperiais ou se na verdade estão sendo guardados ali para experimentos e tentativas de clonagem, para quem sabe montar um exército de sensitivos à força e ajudar ainda mais na dominação da galáxia. Isso explicaria a leve alteração no visual do personagem e seu modo de falar, mas seria bem mais difícil de acreditar e eu acho que tiraria um pouco do peso do Grande Inquisidor em Rebels, que convenhamos era um baita de um vilão e muito mais bem desenvolvido do que essa versão que conhecemos em live action. De qualquer maneira, teremos que aguardar os próximos 2 episódios para ter certeza sobre o destino do Grande Inquisidor, mas eu acho que as chances de ter sido um retcon ou um furo de roteiro, como tá na moda o pessoal falar, são praticamente zero. Temos que lembrar que Darth Vader tá envolvido na parada e, como sabemos, ele foi o responsável por reviver a essência do Grande Inquisidor nas HQs e deixá-lo praticamente imortal, mesmo que ele fosse usado como um escravo para os objetivos macabros de Vader, fazendo com que o próprio Grande Inquisidor desejasse a morte, dizendo que algumas coisas são piores do que a morte. Mas e aí, você acha que o Grande Inquisidor vai retornar até o final da série? Me conta aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like e se quiser ver mais vídeos como esse, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima, This is the Way.